Douglas, tudo bom? Aí ele, Bem-vindo. Ó, entrou a Natália agora. Bem-vinda, vem com a Natália. gente, ótimo, ótimo. Estão vendo a minha tela? Sim, Tá, estou abrindo ela aqui. Já tem 5. Bom, então, pessoal, deixa eu sair dessa tela grande aqui. Deixa eu abrir a tela inteira. Deixa eu fechar, porque agora eu escondi o compartilhamento. Eu sou muito ruim nesse negócio de tecnologia. Bom, dá para enxergar, né? perfeito. Dá para Então, enxergar perfeitamente. tá. Então, pessoal, nós estamos hoje iniciando o ano, tá? Na nossa primeira reunião geral desse ano. E essa reunião ela tem características um pouquinho diferentes das outras, porque ela está compartilhando novas situações e vai ser dada de uma forma um pouquinho diferente. Então, isso aí são os nossos créditos, as nossas qualificações. Hoje, com certeza, assim, com larga diferença, nós somos um dos grupos mais qualificados do país e um dos grupos mundiais mais qualificados. E é claro que quando tu procura tratamento para obesidade, tu pode pegar qualquer coisa, né? Tu pode ir atrás de um recém-formado que fez meia dúzia de cirurgias, porque ele tem um Instagram bacana, ou pode procurar, e é o que eu recomendo, procure nas redes, procure no Google, procure qual é a pessoa que você está entregando a sua vida, né? Porque é o que acontece. Nós temos, nesse momento, uma escolha que pode destinar o resto da vida da pessoa, né? Então, isso tem que ser bem pensado, tá? E para ser bem pensado, tem que ser bem analisado. E é o que eu recomendo que tu analise quem vai ser o grupo, o cirurgião. Às vezes o cirurgião é excelente e o grupo do cirurgião, com um ex-aluno meu, o grupo dele são 4 pessoas. Nosso grupo hoje são 40 e poucas pessoas dedicadas a cuidar das pessoas, dos pacientes obesos, tanto operados quanto não operados. Então, isso é importante. Em termos de cirurgia, essa tela que eu botei agora, sou eu a semana passada treinando, a cirurgia robótica, é o futuro que já chegou, né? Todo mundo, quando vier a robótica. Não, a robótica é uma realidade. E, claro, que comparando com cirurgia aberta não se discute. Como a vídeo, quando veio no lugar da aberta, era um salto gigantesco. Mas a robótica com a vídeo é um salto também, mas não tão gigantesco. Na robótica, nós temos a mão mais apurada, a mão mais delicada, a correção dos movimentos, a ampliação de movimentos, mais precisão, trabalhamos em 3D, enfim. No fim da conta, tem vantagem. Ainda tem um custo mais elevado, como foi a vídeo quando começou, né? Então, é algo que vai também evoluir para uma diminuição de médio e longo prazo. Mas a robótica é uma realidade. Aqui são os nossos cirurgiões, com a doutora Letícia, que é a única cirurgiã, né? Todos são qualificados em robótica, né? Desde já há algum tempo, mas executar menos nós vamos começar agora ainda esse ano, no primeiro semestre. Então, esse é o nosso time inteiro. Aqui não estão todas as fotos, aqui não estão todas as fotos, são fotos de quem forneceu foto para estar aqui. É um time grande. E aqui está a nominata de todo mundo, que vai para mais de 45 pessoas, incluindo equipe de bloco, equipe de assessoria e tudo mais. Então, isso, a gente não é grande desse tamanho e grande de qualidade, porque a gente, não, eu quero ser isso aí. Não.
Não tem nada a ver com grandeza, isso tem a ver com qualificação para assistência, tem a ver com ter gente suficiente para cuidar de mais de 6 mil pessoas. E aí isso é a nossa realidade. Essas 45 pessoas trabalham em prol da boa assistência, do carinho, do acolhimento a 6 mil pessoas, que cada mês vem mais gente nova e a cada mês a gente aumenta esse patrimônio, que é um patrimônio de pessoas que nós temos muito zelo e muito cuidado para que vivam bem, que é o grande objetivo da mudança de hábito e da ferramenta da cirurgia para as pessoas viverem melhor e terem mais longevidade. Bom, isso aí é um lembrete que a gente sempre faz. Isso aí é para avisar que a gente trata esses assuntos mais administrativos pelos telefones e principalmente pelo WhatsApp 998217220 e é mandar mensagem que, num tempo curto até, a pessoa vai receber retorno. Tá? Bom, o nosso projeto nasceu em 1999, né? E esse projeto tinha, na época, uma missão. Isso foi um projeto desenhado, né? É um projeto que ele se destacou e foi o primeiro projeto multidisciplinar do nosso hospital, né? E, enfim, ele foi planejado, ele foi desenhado, foi estudado para ter esse perfil de assistência completa. Né? Eu vou pedir para vocês desabilitarem as imagens, porque está interferindo na tela, por favor. Né? Então, esse projeto tinha a visão de se tornar um centro de reconhecimento regional, nacional e internacional. Nós alcançamos isso já há alguns anos, né? E então isso já alcançamos e agora nós estamos com um outro salto de visão, que é manter essa situação. Porque manter uma situação de excelência, manter assistência completa, manter disponibilidade às pessoas é muito difícil para ter essa qualidade, enfim. E também para evoluir em tecnologia. A robótica é uma realidade que nós evoluímos, nós estamos há 2 ou 3 anos já progredindo nisso e vamos culminar agora com os primeiros dias, ainda em 2026, no primeiro semestre. Bom, o que o CON faz e oferece aos pacientes? Eu não consigo tirar a minha imagem e a do Armando aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Vamos ver, eu parar um pouquinho para tentar tirar. Eu acho que o senhor, só clicando ali no vídeo, doutor Motim, já fecha automaticamente, onde tem do lado do áudio. Lado do áudio. Foi. Tá, então vamos voltar para a tela. Não consigo expandir a tela agora. Outro, eu sou bom disso mesmo. Ai, ai. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso. Tá aparecendo a tela normalmente. Aí para vocês? Perfeito. Mas para mim sumiu. Sumiu? Sumiu. Para nós tá aparecendo normalmente. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir. Ótimo. Deu. Bom, então o COM oferece, o COM PUC-AS faz o que nós fazemos e oferecemos para o paciente como centro multidisciplinar. É cuidar das pessoas, melhorar a expectativa de vida e qualidade de vida. No fim da conta, a gente, quando fala em mudança de hábito, a gente tenta ensinar as pessoas uma nova forma de viver melhor e mais de uma forma saudável, com controle de obesidade. Lembrando que a obesidade não tem cura, é uma situação metabólica. A gente pode ter controle, a gente controla as doenças, a gente controla peso, mas isso tem uma coisa que é fundamental desse controle. Não é a ferramenta, a cirurgia, que faz isso. Quem faz é a pessoa na mudança de hábitos, que é a parte mais difícil. Mudar de hábito é muito difícil para qualquer ser humano. Mas a gente
ajuda e hoje nós temos um índice de sucesso acima de 90%. E as pessoas, quando fazem isso, quando têm, realmente acreditam e executam essa mudança, é uma mudança muito importante. Ontem eu vi uma pessoa que chegou aos seus 3 anos e está com a vida mudada. E ela me disse uma coisa fundamental: doutor, eu nunca mais vou ser obesa. Aí eu perguntei para ela se ela guardava a foto antiga de como ela era. Ela disse: guardo com muito carinho para me lembrar o que eu não quero ser. Então, isso, a pessoa assumiu o papel de controle, assumiu o papel de protagonista. E isso é o fundamento do processo. Bom, nós temos formas de compartilhar e de nos comunicarmos. A reunião geral é uma, a equipe multidisciplinar que está disponível em todos os tempos, praticamente 24 horas. Várias pessoas têm o nosso WhatsApp. Eu dou meu WhatsApp para todos os meus pacientes e me comunico com todos, caso eles precisem. E o nosso grupo todo faz isso. A Nutri, a enfermeira, os cirurgiões, enfim, isso faz parte do nosso DNA. Ter acessibilidade. As pessoas serem acessíveis ao que nós fazemos, que é cuidar dos pacientes. Então, a assistência disponível em horário comercial também pelo WhatsApp, que eu já citei, ela é permanente, as gurias da frente, a Rosane, que é a nossa gerente, e os nossos instrumentos de mídia que em qualquer deles você pode entrar, mandar mensagem e a gente vai estar, e o quanto antes possível, nós vamos estar respondendo. Esses são os nossos canais, tá? E dentro dessa perspectiva, vocês podem se comunicar conosco. E qual é o nosso diferencial? É como eu disse antes, operar é uma coisa que agora eu formei, anteontem, formei mais uma fellow, mais uma especialista em bariátrica, a doutora Brenda Lima, que se formou ontem. Enfim, ela é uma especialista hoje, logo vai ter o seu título de cirurgia bariátrica em área de atuação, mas o nosso diferencial não é formar cirurgiões que sabem fazer cirurgia. O nosso diferencial é cuidar das pessoas e amar cuidar. Nós gostamos, todos nós gostamos de fazer aquilo que fazemos. Isso, a pessoa que não pensa desse jeito quando exerce o ato de cuidar, numa consulta, numa atenção, numa mensagem, ela não ama isso. E quando a gente ama alguma coisa que faz, a gente não está trabalhando, a gente está só fazendo aquilo que gosta. Então, esse cuidar, esse amar, esse ter carinho e dedicação, estar presente e disponível é um fundamento do processo. Isso para todo mundo, né? Não é só o nosso grupo que deveria ser assim. O nosso é, com consistência. Agora, o que deve ser é que todo mundo deve fazer isso quando cuida do paciente. E a pessoa portadora de obesidade recebe um carinho especial e tem esse carinho porque ela é uma pessoa que está com dificuldade, ela é uma pessoa que perdeu funcionalidades, é uma pessoa que tem uma vida, às vezes, muito difícil, muito ruim, muito, enfim, muito restrita em qualidade de vida. E o grande negócio é restaurar essa qualidade, é dar essa qualidade de volta. Mas quem orienta somos nós, mas quem faz é o paciente. Então, o grande executor do processo todo é o paciente. Então, como objetivos gerais, informar, esclarecer, aproximar e compartilhar as informações, isso que nessas reuniões que nós estamos fazendo é o que ocorre. E revisar os fundamentos do sucesso. Ensinar, isso é meio assim, o que eles têm que ensinar eu a viver? Não, nós ensinamos uma forma de viver melhor. Quem aprende e quem executa não somos nós. Nós nos damos esse direito porque a gente tem uma experiência muito grande de como fazer isso. Nós lá de trás, quando o projeto começou em 1999, o que eu fiz para ter essa expertise que nós não tínhamos na época? Eu fui para os lugares que já existiam. Foi aos Estados Unidos 2 vezes para ver quem fazia e como fazia bem lá. E nós importamos muita coisa. Muitas coisas nós importamos. E esse ato de ensinar não é, eu sou o professor, tu tem que aprender. Não. Eu estou dando para as pessoas, eu estou sugerindo coisas que elas possam fazer e possam, enfim, com isso ter resultados melhores para a vida e para a qualidade de vida. Não é um ato assim de professor, é um ato de parceiro, um ato de parceria para melhorar a vida.
revisar os fundamentos, né, de viver bem e para operados e não operados, para os obesos de modo geral. Tem coisas que são as coisas de porquê que a obesidade existe. Isso é algo que a gente tem muito claro, questões novas agora, a flora intestinal, o metabolismo das gorduras intestinais, a genética, sedentarismo, alterações psicológicas, doenças endocrinológicas, cultura, hábitos, tudo isso é causa. E por isso que é difícil. É porque a questão de portar a obesidade é multicausal. Então, não é fácil. Então eu vou lidar com a psicóloga, só isso vai resolver. Não, eu tenho que lidar com tudo. E lidando com tudo que nós conseguimos resultados bons. E ter disponibilidade nessas ofertas de ajuda. Simplificando, como é que a gente controla? Todo mundo tem a chave do controle, mas a chave do controle a gente vê nas mídias e, meu Deus do céu, todo mundo tem uma fórmula, mas não é assim. A fórmula de verdade, a fórmula é muito simples, né? É entender que como é que a gente guarda gordura no corpo. A gente guarda gordura no corpo pelas calorias que entram em relação às calorias que saem do corpo. O nosso corpo é uma máquina viva que precisa de combustível para viver. A energia que a gente ingere, a comida que a gente ingere, o carboidrato, a gordura, a fruta, o legume, tudo isso tem energia dentro. E essa energia dentro desses alimentos que a gente ingere, elas ou são consumidas ou são guardadas. E o nosso corpo é muito primitivo nisso. Tu dá para o corpo. Uma pessoa come hoje, durante um dia, 1.800 calorias. Essas 1.800 calorias que ela comeu, se ela não gastar, bom, come 1.800, mas ela queima 1.500. 300 vão para a gordura. E isso é matemático. Isso é um fundamento muito antigo e muito definido. Como é que a gente guarda energia no corpo na forma de gordura? Comendo mais do que gasta. Tá? Se entendeu isso, e entendeu quase tudo. Claro que tem vários nuances do processo que são nuances mais detalhadas, tem especificidades mais próprias do indivíduo, e aquela coisa das causas lá que eu botei, ela é bem múltipla, né? Tem bastante coisa. Mas o fundamento do processo é esse. Bom, o que é obesidade grave? Hoje mesmo eu estava lendo, hoje de manhã, antes da reunião, um artigo da Zero Hora que fala sobre a Vigitel. Vigitel, que é a vigilância telefônica de doenças não transmissíveis, que fala sobre obesidade, fala sobre hipertensão, sobre fumo, sobre uma série de coisas. Essa é feita de cada 2 anos. Então, ela foi feita a última vez em 24, foi publicada ontem. Tá? E mostra o quê? O Brasil está com sobrepeso a nível de 62% e obesidade a nível de quase 30%. Então, isto é uma epidemia. Tá? Pode-se considerar pandemia? Até pode, porque afeta o mundo inteiro. Né? Nós estamos lidando com mais de 30% da população mundial, que em 2030 agora vai ser quase o dobro disso. Em 2006, quando começou a Vigitel, a obesidade afetava 15% das pessoas. Hoje afeta quase 30%. Então, um crescimento de mais de 100%. O excesso de peso afetava 40 e poucas por cento das pessoas. Hoje é 62%. Então, foi um crescimento de mais de 50%. Então, isso cresce. Como é que a gente controla? Cuidando dos hábitos, cuidando dos hábitos. As ferramentas que a gente usa hoje tem as canetinhas, aí que tem que ter muito cuidado com as canetinhas para não pegar uma coisa que é falsa, né? Tem que ter prescrição e cuidado para usar, também contribui como ferramenta no controle do peso, contribui na pessoa que operou e depois tem um reganho no sentido de controlar o reganho, que é uma forma de ajudar. Então, temos ferramentas muito boas disponíveis, mas o controle mesmo é a pessoa assumir o próprio controle, assumir o protagonismo e realmente fazer isso no cotidiano. Eu como todos os dias e eu guardo energia todos os dias e eu queimo energia todos os dias. Isso é cotidiano, é 24 horas por dia. Mas é insano ter que controlar tudo. Mas é assim que é a vida.
né? Se eu não cuidar, eu engordo. E eu digo de cadeira, eu controlo peso há 23 anos. Queimo 1.500 calorias. E eu não sou portador de obesidade. Mas por que eu não sou? Porque todo dia eu penso no que eu como. Hoje de manhã, o que eu comi? Uma panqueca de clara de ovo, com uma fatia de presunto magro e uma fatia de queijo. E uma maçãzinha, que é a energia que me rende até o meio-dia, quando eu vou comer mais um pouco. E de noite, sempre, só proteína e verde. Então, isso são... Ah, mas é ruim, eu não vou comer o que eu gosto. Eu como todos os dias que eu gosto. Eu cozinho e como todos os dias que eu gosto. Só que eu faço dessa comida que eu gosto e eu cozinho ela uma ferramenta para controlar o meu peso. Esse controle é real, é todos os dias, é cotidiano. Então, a obesidade é uma doença crônica decorrendo do acúmulo de gordura corporal. Quando tem aquele desequilíbrio, a energia que entra, a energia que sai. Qualquer excesso de peso é obesidade? Não. Tu pode ter excesso de músculo. Tá? O que é obesidade mesmo é excesso de gordura. Tá? Então, seguindo nessa linha, isso aqui é um slide que eu produzi ele para dar aula para meus alunos, que eu dou aula de obesidade na escola de medicina, na faculdade, né, para mostrar a grande mesmo, enorme interação de obesidade e doença. Doença, obesidade, doença, é tudo. Ah, mas eu não tenho doença nenhuma. Aí vai ver, eles têm insulínica alta, tem pré-diabetes. Aí vai ver o colesterol LDL, que é o ruim, está um pouquinho acima do normal, já está desenvolvendo placas de calcificação nas artérias. Então, obesidade é um processo de doença. O que é isso? Como é que é gerada essa doença? Porque qualquer excesso de gordura que está acumulado, ele tem o poder de gerar radicais livres, aqueles radicais que a gente tanto fala, controlar os radicais de estresse oxidativo, que destroem o corpo. A obesidade é a fonte disso. E daí surgem todas as primas, filhas e etc. da obesidade. Qual é a classificação? Nós temos classificações, como toda doença no mundo tem. Então, estar 45 quilos acima do peso ideal, IMC acima de 40, 35 com comorbidade e novas diretrizes que assumem já a possibilidade de ter intervenções terapêuticas a partir de 30. As novas diretrizes classificam como é, né? Obesidade grau 1 é de 30 para cima, grau 2 é 35, grau 3 é 40. E como é que se calcula isso em termos de MC? Peso vezes quadrado da altura. Isto não mostra quantidade de gordura, mostra só peso. Ali do lado tem uma figura de uma pessoa medindo a cintura, que isso é o grande fator de não está escrito nas diretrizes essas aqui, mas nas novas está, que a cintura abdominal é o grande determinante de ser obeso, mas também dentro de tipo de corpo, né? Se eu vou pegar uma pessoa de 2,10 metros, a cintura vai ser grande, né? Para homens é até 95, para mulheres é até 85, 82, depende do lugar em que está sendo usado. Então, depende do tamanho, biotipo da pessoa. Isso é uma relação de tamanho, altura, etc., que nos traz que aquilo é realmente doença, ou a pessoa é portadora de obesidade ou não. Bom, isso é a tabela do IMC, muitos convênios, a ANS e tudo mais, ainda estão pensando assim, mas isso é o que é o passado. As novas diretrizes para dizer quando a pessoa é portadora de obesidade, eu uso isso aí ainda, mas assim, é secundário, não uma classificação primária. A classificação primária está aqui, onde vê percentual de gordura, onde vê taxa calórica basal, onde vê quantidade de músculo, onde vê quantidade de gordura e onde está essa gordura. Porque o fundamento de determinar se é a obesidade doença, se a gordura em excesso é doença, ou se ainda não é doença, é ver onde é que está a gordura. E a gordura principal, a doente, a ruim, é a que está dentro da barriga, dentro do abdômen. É a gordura visceral. A periférica, se sobrou 5, 6 quilos debaixo da pele, nas pernas, no braço, isso não é gordura ruim, é gordura boa até. É gordura que ajuda as pessoas a terem uma boa situação em termos de hormônios gonadais, que é onde eles se metabolizam, a gordura periférica. E tendo gordura periférica, eles são metabolizados de forma sadia.
não tendo, não são. Então, isso tem que pensar aí. Metabolismo basal é aquilo que eu disse lá atrás. Não pode comer mais do que gasta. Se tem o metabolismo basal determinado em 1.400, 1.500 ou 1.800 calorias, não pode comer mais do que isso. Se comer, vai guardar e vai desenvolver obesidade. Bom, então, como a gente está tentando deixar claro, nós temos, na verdade, dois tipos de pessoas. Um que tem um metabolismo de macro, né, que também pode estar com obesidade, pode ser portador de obesidade, a pessoa gasta 2.500 calorias, que é metabolismo de macro, mas vai olhar lá, o que acontece? Ela come 3. Ela é portadora de obesidade. Então, não ter metabolismo alto, queima calórica alta, não supõe ser sempre magro. Supõe só que gasta mais. Mas se comer mais do que gasta, vai também ter, adquirir a obesidade. E os que têm metabolismo de obesos, que são aqueles que queimam abaixo de 1.800 calorias, e tem pessoas que queimam 1.100, 1.200, é uma coisa absurda de tão pouco que queimam, e sobrevivem com o controle de peso. E isso não tem cura. Isso, ao longo da vida, cada vez fica mais baixo. A gente nasce com um tipo de metabolismo, de queima calórica, criança, adolescente, adulto jovem, adulto maduro, e quando é que a gente começa a perder queima calórica e a tendência, quem queima, perde queima calórica porque perde músculo, é ganhar peso. Isso é uma coisa que acontece a partir dos 30, 40 anos. É muito objetivo isso. Então, ter metabolismo baixo, aquele lento que a gente falava no passado, a gente mede isso, né? É quem queima abaixo de 1.800 calorias. E ter metabolismo magro é aquele que queima acima de 2.000. Né? Então, ter metabolismo baixo, queimar poucas calorias, não quer dizer ser portador de obesidade. Quer dizer que queima pouco, tem que comer menos calorias que o outro que queima mais e pode comer mais calorias. Então, a gente tem exemplos aí na prática, né? Pessoa que come o dobro do que o outro e aquela pessoa é magra. E o outro come a metade, adquire obesidade. Por quê? Queima muito pouco, né? Então, não dá. Todo mundo não pode comer a mesma coisa. Todo mundo tem que comer a comida adequada ao seu tipo de metabolismo. E é isso que a gente faz também na nossa nutrição. É ajustar a alimentação das pessoas ao próprio metabolismo de cada um. Então, é uma coisa praticamente customizado. Não é receita de bolo. E os que queimam mais calorias, quem são? Quem queima 2.000, 2.500. A tendência é ser magro, mas não necessariamente. E os que queimam menos, 1.100, 1.900, obeso, a tendência é adquirir excesso de peso, excesso de gordura, mas não necessariamente. Eu queimo 1.500 e não sou portador de obesidade. E aqui é um artigo que foi escrito no Brasil e depois foi escrito em outras isso de 2022 para cá, várias entidades técnicas de médicos, enfim, falaram sobre isso, né, que nós precisamos de novos critérios. Esses novos critérios, isso é de janeiro de 25, são aqueles critérios que consideram percentual de gordura, a avaliação antropométrica, a avaliação de corpo e não de peso. E peso continua nas regras de verificação da obesidade, mas é uma coisa secundária. Então, hoje, a realidade da obesidade se define através de uma bioimpedância ou outros exames mais sofisticados que se façam. E como nós trabalhamos face a tudo isso, a esses desafios que nós estamos comentando? Nós temos mais ou menos um padrão, né? Uma regra de fluxograma, que a gente chama. É como é que o paciente chega a nós, é avaliado, entra no processo de avaliação e assim vai, até definir se vai ter um tratamento cirúrgico ou não, e daí por diante a gente estabelece que tipo de tratamento vai ser determinado, e isso está nesse momento aqui de uma reunião clínica, que, na verdade, todos os componentes da equipe multidisciplinar que estão cuidando daquele paciente emitem seus pareceres, e esses pareceres convergem para uma proposta. Então, isso é o que nós fazemos com todas as pessoas que chegam a nós, e é uma forma organizada de avaliar bem, que isso é um grande problema também. A pessoa mal avaliada, às vezes, vai para uma cirurgia, não sabe nem o que vai acontecer, e aí depois vem as consequências. Agora mesmo eu recebi uma pessoa que foi operada 3 meses atrás, por um outro grupo, até começou a avaliação conosco, mas ela queria muita pressa, queria operar logo,
e nesse outro grupo fez alguns exames e logo operou, há 3 meses. O que acontece? Ela veio muito triste, porque ela estava completamente perdida, não sabia o que tinha que comer, não sabia como comer, estava não conseguindo comer direito, não foi treinada, não foi preparada. No fim da consulta, ela começou a chorar. Tá? Eu abracei ela no sentido de acolhimento, né? Disse, não, nós vamos te ajudar. Mesmo que não tenha feito, nós vamos te ajudar. Mas o começo dessa ajuda começa com o teu conhecimento sobre o que tu tem dentro de ti, como é que funciona, para tu, entendendo isso, começar a te adaptar a essa ferramenta que tem dentro de ti. E ela ficou feliz, vai consultar com a Nutri, vai consultar com o endocrinologista, vai consultar com a psicóloga, enfim, ela vai fazer depois da cirurgia. A gente procura fazer isso antes, para a pessoa, quando chega na cirurgia, chega com plena consciência do que vai acontecer e como é que tem que se comportar em relação a ter uma ferramenta desse tipo e como é que é mudança de hábito para controle de peso, que é o fundamento do processo, não é a ferramenta é secundária. E como é que é a avaliação em si? Uh, faz, faz uma triagem, né? Que ela começa com uma consulta de triagem, depois com os exames clínicos, avaliação nutricional, avaliação emocional, e, principalmente, a gente trabalha em cima de conhecimento para a pessoa ter compreensão e adesão dentro de hábito, que é 80% do processo. Então, isso realmente tem que ser feito de forma adequada. Assim, a gente não pode fazer isso de um dia para o outro. A pessoa tem que amadurecer os conceitos, amadurecer o entendimento do que ela está fazendo e como é que ela tem que fazer essa mudança de vida face a ter uma ferramenta, ou até não ter, né? A gente pode fazer isso com as canetas, com orientação nutricional, enfim, pode fazer isso de várias formas. A ferramenta cirúrgica é adequada para aquelas pessoas que precisam de tratamentos mais robustos, mais poderosos, então a gente usa a cirurgia. Bom, então, isto é o protocolo, que é oriundo desse fluxograma aqui. E é isso que a gente faz. E quais são as indicações? Como é que a gente chega à conclusão que uma pessoa deve usar uma ferramenta cirúrgica, deve ser operada? A gente chega para uma avaliação mais grosseira pelo IMC, duração da obesidade, a pessoa que tem obesidade há 1 ano, ela não tem obesidade crônica, que é o conceito para indicar a cirurgia. E que nunca fez nenhum tentativa de controle também, a gente tem que tentar antes, para depois dizer, olha, não deu, falhou, então nós vamos adiante. A avaliação multidisciplinar, que é aquela que eu botei naquele gráfico anterior, ter um controle das doenças associadas. A pessoa vem, quer operar, agora mesmo no nosso ambulatório tem uma pessoa que queria operar e foi atrás da justiça para impor a marcação da data cirúrgica. Eu tive que responder isso, respondi de forma simples. Ela não terminou a avaliação, não tem o risco cirúrgico aceitável, que é levar ela para uma cirurgia com um risco mínimo, que é em torno de 0,1%, e ela tinha. Por que ela não tinha ainda, não estava pronta? Não tinha feito nenhum exame cardiológico que mostrasse como é que estava o coração funcionando, e não tinha controle de diabetes, que estava com diabetes compensado, um Romayer de 10, uma hemoglobina glicada de 10, que tem que ser em torno de 6, então ela estava ainda em preparação. Então, tem indicação, mas não estava pronta. Então, isso é importante entender, que às vezes a gente não vai direto para a cirurgia porque a gente está arrumando aquela pessoa, arrumando a parte das doenças daquela pessoa para ela ir para uma cirurgia com risco adequado. Compreensão, então, é o que eu estava falando. Idade tem limites. Agora tem uma pessoa que vai fazer 16 anos em março e ela foi negada a cirurgia dela porque ela não tem ainda 16 anos. Isso é uma coisa relativa. Idade, a gente opera com 13, com 14, com 15, como também depois de 60, com 70, depende do tipo de pessoa e da avaliação pessoal daquela pessoa. Indicações especiais, enfim, que eu estou falando. Indicações especiais agora pelo IMC abaixo de 35 para diabetes tipo 2, e que isso tudo já projeta as novas diretrizes que estão aí, abrindo muito mais o leque de indicação. Né? E o nosso futuro aqui, é o que eu botei no finalzinho aqui, indicação pelo percentual de gordura, realmente é o que nós estamos buscando. Também,
As contraindicações são o espelho, praticamente, das indicações, mas algumas têm que ser salientadas. A idade é uma delas, né? Para operar uma pessoa, um adolescente ou uma criança que se opera, tem que ser muito claro a necessidade daquela criança de ser operada. A bulimia, que é um comportamento emocional inadequado, a pessoa come e vomita, né? Então ela não vai se alimentar, ela tem uma alteração emocional que leva a isso, psicoses, enfim, coisas que podem alterar o controle da pessoa sobre si mesma, comportamentos suicidas, isso é algo muito grave, porque a pessoa, na operação, principalmente, vai tirar algumas coisas de prazer e aí a pessoa pode agravar esse comportamento e terminar se matando. Em 26 anos, nós tivemos alguns suicídios já. Tinham bem avaliados, mas a pessoa realmente ela descompensou no pós-operatório, né? E aí tirou a sua própria vida, que é uma coisa muito ruim. A gente não pode levar para a cirurgia a pessoa que tem comportamento desse tipo ativa, se ela está controlada, medicada, com terapia adequada, enfim, isso pode. Droga adição, e o álcool é a pior delas, porque não está se falando em drogas que são inadequadas ou ilegais, né? O álcool é uma droga socialmente aceitada e é uma droga que além de viciar a pessoa, ela destrói o fígado e leva à cirrose. Então, álcool e cirurgia bariátrica e esteatose hepática, que geralmente está junto no obeso, é destrutivo. Então, a gente tem que ter um comportamento controlado a respeito disso. O alcoolista não está contraindicado, mas o alcoolista que tem abstenção, esse pode. Condição emocional inadequada, que é o resumo do acima. Condição clínica inadequada, que eu já foi falado anteriormente. Desajustes familiares, às vezes a família está num desajuste tal que não permite a pessoa fazer a mudança, né? E vai contra a pessoa, né? É um comportamento completamente contrário à tentativa da pessoa mudar de hábito. Falta de compreensão de doença de controle de longo prazo, isso está dito acima também na indicação. E situações especiais onde o paciente tem indicação, mas não está pronto. Por exemplo, aquele do diabético e do indivíduo com cardiopatia que não estava definido o tipo de cardiopatia, que ele tem indicação, mas não está pronto. Bom, quais são os mecanismos que compõem as cirurgias? As cirurgias têm 3 mecanismos: restrição, mecanismo catabólico e desabsorção. Algumas têm um mecanismo, outras têm 2, mas as mais completas e mais poderosas no controle de peso e controle de doenças têm 3. Tá? E para isso a gente tem que mexer em estômago e intestino. As mais simples são as restritas, que mexem só em estômago, que tem muito pouca parte metabólica, algumas têm alguma coisa, mas também elas não têm o poder que as completas têm. O que é restrição? A pessoa gera um estômago pequenininho, então tem que ser bem mastigado, tem que o alimento passa pelo estômaguinho que nem um funil. Se tu bota devagarinho e bem mastigado, passa. Mas se tu bota muito rápido ou mal mastigado, tranca. E o estômago funciona exatamente assim. Devagar, que é a consequência, né? E pouco, porque não cabe. E aí, como não cabe e é pouco, se a pessoa comer 2 vezes por dia pouco, e sem os componentes adequados para a nutrição, ela vai desnutrir em 3 meses, está desnutrida. Então, tem que comer mais vezes durante o dia, pouca coisa, para ter o todo da alimentação que vai gerar uma boa nutrição. Então, isso aqui é um fundamento, isso aqui também é uma mudança. A maioria das pessoas modernamente come rápido, engole a comida, isso não é compatível, a pessoa não vai conseguir viver com essa restrição. Tá? Então, ela tem que treinar antes até. Mecanismo metabólico, que é quando mexe estômago e intestino, aí vai embora a fome, a pessoa elimina a grelina, passa a vida sem fome, a pessoa tem saciedade precoce, é imediata, é muito grande por causa desse hormônio aí que é YY. Então, quando mexe em estômago e intestino, a gente mexe em hormônios do tubo digestivo, que são chamados incretinos. Mexe paladar e olfato, mexe controle de temperatura, a pessoa passa a sentir frio, mexe nas coisas do diabetes, da pressão, dos colesteróis, no diabetes especificamente, o GLP-1 e o GIP, enfim, é uma cirurgia que muda. Nós lidamos com mais ou menos 20 incretinos. Muda o funcionamento da pessoa, muda a expectativa da pessoa com a alimentação, muda a percepção do alimento.
Então, isso é muito importante. Isso é a maior ferramenta que tem. Esse é o poder maior que tem essa mudança metabólica. E a desabsorção, que acontece praticamente qualquer uma delas, algumas pessoas por comer menos e outras por não absorver menos. Então, isso requer exames regulares e tem que usar vitaminas e repor vitaminas conforme as alterações que surgem nos exames. Então, isso são os três mecanismos principais, e tem outros até, mas esses são os fundamentos de mecanismo. Bom, como é que a gente seleciona a pessoa? Como é que a gente diz, vou fazer isso, vou aquilo, vou para que lado eu vou? Vou para uma restritiva, vou para uma metabólica. Quem define isso é a avaliação. Se eu tenho na avaliação esteatose hepática, hipertensão, pré-diabetes, colesterol alterado, bom, eu tenho um combo completo, né? Tem que ser cirurgia metabólica. Tá? E, no caso desse cirurgia metabólica que vai mexer no intestino, não pode ter doença intestinal, que é uma contraindicação para as metabólicas. Bom, eu não tenho nada, tenho uma estatosezinha, não tenho nenhuma doença. Bom, então eu posso ter uma cirurgia restritiva. Né? Que do lado restritivo tem alguns detalhes que nós vamos ver adiante quando vermos as técnicas em si, mas esses detalhes são relativos aos mecanismos das cirurgias restritivas. Então, nós vamos ver exatamente. Qual é a principal do lado restritivo? É o sleeve, é mais poderosa. E qual é a principal do lado metabólico? São os bypasses, que tem 7 bypasses. O bypass, o Y de Roux com restrição gástrica, é o mais importante, é o mais frequente. E do outro lado é o sleeve, que é o mais frequente. Essas duas são as principais. Mas tem outras, várias. Tá? E nós podemos usar qualquer uma delas. E quanto a métodos? Uma coisa é técnica, que eu falei há pouco, mas métodos são como fazer a técnica. Métodos para fazer uma cirurgia bariátrica e metabólica. Tem métodos videolaparoscópicos e robóticos, que são com furinhos, com tecnologia de cada tipo diferenciada, e o método de cirurgia convencional aberta. O convencional aberto a gente praticamente não usa. Por quê? Porque o risco da convencional aberta é em torno de 2,5%. O risco das videolaparoscópicas, robóticas, e tudo é em torno de 0,1%. Então, não tem o caminho para ir para aberta. Se não dá a laparoscópica ou a robótica, vai para aberta. Não. Esse caminho praticamente é uma exceção, porque eu vou lidar com mais risco. Então, eu sempre procuro escolher algo que eu vou fazer na pessoa com o mínimo risco. Isso é o fundamento da escolha. Do método. Não. Então, convencional e aberta, tchau, não está na expectativa. As outras, sim. Onde é que a gente mexe? A gente mexe em estômago, intestino ou só em estômago. As que mexiam só em intestino praticamente não existem mais também. Tinha técnicas que se mexiam só em intestino. Então, ou mexe em intestino e estômago, ou mexe só em estômago. E quais são as mais frequentes, como já disse? Olha um pouquinho que tem gente falando lá. Deixa eu ver. Sim, está aqui. Sim, vocês vão poder esclarecer dúvidas no fim. Então, o sleeve, que é esse que é o mais comum do lado restritivo, é uma cirurgia irreversível que a gente tira um pedaço do estômago. E não tem todos os mecanismos, só tem o mecanismo de restrição de estômago e diminuição da fome. E só tem uma versão, se faz de um jeito. Ou se faz daquele jeito, ou está errado. Então, tem que fazer do jeito certo. É tubinho estreitinho, tudo mais. E esse jeito certo é o que gera como efeito colateral. O sleeve tem um efeito colateral que, ao cabo da vida, assim, tipo 2 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, em 10 anos, praticamente 80% das pessoas têm algum tipo de refluxo. E alguns refluxos são muito graves. E aí nós temos que desmanchar isso aqui e transformar numa outra que tenha desvio, porque o sleeve não tem desvio. E também necessita de reposição vitamínica. Todo mundo, vou fazer sleeve, não vou precisar de vitamina. Vai precisar. Tem restrição de entrada de alimento e tem algum grau de desabsorção pelo esvaziamento do estômago de forma rápida. E o bypass com Y de Roux, que é fobicapela, redução do estômago, que são nomes, né, apelidos, mas na verdade isso aí não se faz mais. Se faz um bypass gastrointestinal com Y de Roux metabólico, que é com desvios adequados de intestino, que a gente parte daí. Todos os outros são bypass. Bipartição é bypass, a SAD-S é bypass, mini-gastric bypass é bypass, todos são versões de bypass. E são 7 técnicas, como eu disse anteriormente. O bypass com Y de Roux, que é a redução do estômago, é a única delas reversível.
Se eu precisar voltar para trás, eu tenho como. Tá? Eu desfaço ela, porque está tudo íntegro lá dentro, são só desvios. Já quando tira um pedaço, aí nós não temos como voltar para trás. Tem todos os mecanismos, todos os testes aqui. Tem curta e longa, que é o mais metabólico e menos, e resolve refluxo. No caso do com refluxo, a gente aplica um bypass e pode resolver. E também necessita reposição de vitamina. Resumo disso. Aqui é a síntese para ter uma figura desses mecanismos. Aqui, a absorção, que implica aí em reposição de multivitamínico, avaliação dos outros aí, B12, ácido fólico, ferro e cálcio para reposição. O cálcio geralmente se repõe a partir de 2 anos, e os outros conforme exames. E o furilzinho, que gera comer menos lento e bem mastigado de 3 em 3 horas. O efeito metabólicos resumidos aqui, que é aquele que eu já falei, que mexe em tudo isso aqui. Aqui é um exemplo de, de cirurgia, um videozinho. Aqui é do sleeve, para mostrar como é que se faz. Não, desculpe, esse é o bypass. Tá? Que separa o estômago aqui em cima, um pedacinho. Esse estômago aqui fica lá dentro, para produzir suco ácido e continuar participando da digestão. Pega o intestino lá embaixo, leva lá em cima para juntar com o estômago aqui. E aqui se junta também com o intestino, e aí a comida vem por aqui, e o tubo digestivo, o suco de gástrico vem por aqui. Então está aí mostrando como é que funciona. Alimento entrando na cor azul, e o suco digestivo, estômago, pâncreas, bile, entra pelo outro lado, se junta com os alimentos lá embaixo, e ali começa a mistura de tudo com a digestão completa. Tá? Então, isso aí é o bypass. Esse aqui é o sleeve. Também vai atuar no estômago, entrando com as ferramentinhas. As ferramentinhas podem ser por vídeo e por robótica, que as ferramentas, as entradas são parecidas, mas a ferramenta em si, que é uma mais controlada e mais precisa, que a robótica é, e a laparoscópica aqui é um exemplo de laparoscópio. Vai lá, vai mexer no estômago, né? Aí vai se cortar o estômago, na verdade. Aí é como funciona. Aqui, ó, o alimento entra, se mistura lá em cima, descomprime e tira a compressão do alimento. E assim a câmara vira um misturador, a câmara gástrica vira um misturador, que isso é perdido quando se faz o sleeve, essa misturação, a parte de apertar o alimento continua, a parte de descomprimir e fazer essa mistura, ela não acontece. Então está aí, sai fora, isso aí, por isso a irreversibilidade. E aí o alimento entra e só é apertado, por isso esvazia com mais rapidez e por isso faz o refluxo, porque não tem descompressão. Então aqui não está aparecendo o refluxo, mas isso aqui, no médio e longo prazo, ele vai aparecer. Então isso é o sleeve. Mas isso tudo que eu mostrei, de ferramenta, mecanismo, tudo mais, indicação, contraindicação, isto não é fundamento, isso é ferramenta. Quem é fundamento do tratamento do controle? Vamos ver aqui. Ó, isto é fundamento. Educação alimentar, 80% do resultado. Atividade física, mudar os hábitos. Isso tudo é ferramenta. Tá? E como é que funciona isso? Fundamentos e ferramentas. Quem é que tem que fazer a mudança? É a pessoa. Nós ajudamos, nós orientamos, sugerimos, ajudamos a montar esquemas de alimento, esquemas de atividade física, ajudas, mas quem faz é a pessoa. Nós não fazemos pela pessoa. A gente ajuda a fazer isso e monitora, ajuda a monitorar. É que nem tu está sob tratamento permanente. Isso, na verdade, é o conceito, é manter o tratamento permanente, que é o controle. Na verdade, o controle é o tratamento permanente e a ferramenta é a cirurgia ou qualquer outra coisa. Aqui dessa mudança de hábito é educação, atividade física faz parte, o controle de peso
é avesso e antagônico à atividade física sedentária. Se a pessoa não tem atividade física, a gente tem que a gente arranjar um jeito de a pessoa ter atividade física, e muitas têm atividade física no cotidiano. Eu tenho uma paciente que eu vi ontem, que ela tem 2 filhos pequenos, ela disse que a vida dela é um torvelinho com 2 crianças pequenas. Ela não tem tempo para ir para a academia, ela tem tempo para comer, ela tenta se ajustar à alimentação, mas a quantidade de atividade que ela tem cuidando de 2 crianças pequenas e ainda trabalhando é um absurdo. É muito mais que a academia. Né? Então, esses exemplos estão aí para ver que o cotidiano pode ser uma boa atividade física. Comer proteína na quantidade certa, cada vez mais, isso é um fundamento de controle de peso. Agora mesmo, mês passado, saiu um novo guia americano de controle de peso, isso e de alimentação adequada para a população em geral. Nem nós sempre na bariátrica usamos esse tipo de controle, mas agora é para a população em geral. Qual é a necessidade de proteína que cada um tem? Bom, a gente projeta o peso ideal da pessoa e é, em média, 1,5 gramas por quilograma de peso ideal dia. Uma pessoa de 60 quilos tem que comer 90 gramas. E isso é real. Eu que tenho 80 quilos tenho que comer 120, eu como 120. Tá? Então, comer a proteína na quantidade certa. Isso faz manter músculo, isso vai manter taxa metabólica basal a longo prazo, mas não impede de a taxa metabólica ir caindo após os 30, 40. E vai cair. Controle emocional, isso é fundamental. Ter a psicóloga quando precisa, ter o psiquiatra quando precisa, ter medicamento quando precisa. Às vezes a pessoa perde o controle emocional e vai por terra tudo que conseguiu. E é a verdade. Então, a ferramenta psicóloga e psiquiatra é um fundamento de controle. Porque todos nós estamos à mercê de mudanças na vida, a vida não é uma linha reta, e dentro dessas mudanças, quando a pessoa não está forte o suficiente e o controle emocional muito centrado, muito tranquilo, ela pode perder o controle da comida, da atividade e tudo mais, e aí foi por terra. Então, ter psicólogo e psiquiatra ajuda muito a manter isso, a manter as ações de mudança de hábito a longo prazo. Assumir o próprio controle, é isso que nós estamos dizendo desde o começo. Manter o balanço calórico, energia que entra, energia que sai, não dá para errar aqui. Se errou 100 calorias por dia, uma colher de sopa de azeite de oliva, ela vai ganhar 6 quilos por ano. Ou um cacetinho, com manteiga a mais, 150 calorias, vai ganhar 9 quilos por ano. Então, isso o corpo é primitivo e ele sempre que tu dá para ele mais que tu gastou, ele vai guardar. Ele não tem negociação quanto a isso. Então, e não voltar aos hábitos antigos, óbvio. Né? Se tu voltar a comer carboidrato todo 4, 5 vezes por dia, e comer 2, 3, 4 vezes por dia, bom, tu vai voltar com o peso. E manter o controle multidisciplinar, que nós estamos aí para ajudar. Isso é longo prazo, é toda a vida. Né? E a cirurgia certa é uma escolha, é uma definição lá atrás, como eu já mostrei como foi, que tem que escolher a cirurgia certa para cada pessoa. E quando a cirurgia tem defeito, e isso ocorre em 5%, às vezes a gente corrige. Tem como resolver isso. Ah, a cirurgia não está fazendo. Vai lá, confere com endoscopia, confere tudo. Realmente houve um defeito naquela cirurgia, precisa correção, a gente corrige. Isto aqui é a famosa pirâmide para obesos e hoje é a pirâmide da população em geral. Qual é a base da pirâmide? Proteína. 4 a 6 vezes por dia. Ah, mas eu como só 3 vezes por dia. Bota a proteína nas 3 vezes. Mas o bariátrico tem que comer de 4 a 6 vezes por dia, porque senão vai desnutrir. E as vitaminas aqui embaixo no bariátrico tem isso junto. Né? A população em geral também tem. Eu não sou operado, uso vitamina todos os dias. Isso aqui é a parte do meio já, que pode usar mais, né? Legumes, frutas, enfim, verdes, principalmente, que o verde não engorda ninguém, né? Porque verde só engorda boi e vaca, nós não temos rumen. E os carboidratos ficam lá no fim, as gorduras lá no finzinho, com pouquíssima utilização. E aqui, então, é para metabolismos basais baixos e dentro do limite da taxa metabólica basal. Tu pode comer desse jeito, mas aí te entope disso aqui, te entope disso aqui. A proteína gorda também engorda, né? A carne, por exemplo, uma picanha gorda é 30% de gordura. Né? A única proteína pura que tem na alimentação humana, de modo geral, é a clara de ovo. Hoje eu fiz de manhã uma panquequinha de clara de ovo. Aqui, a proteína pura não vai me engordar. Então, isso são coisas que a gente
tem que ter noção. E quem ajuda a montar esse esquema, quem ajuda a customizar essa alimentação são os nutricionistas. Né? Mas a ideia é essa. E essa aqui é a famosa pirâmide nova. Né? Ó, pouquíssima gordura. Ó, aqui, abacate. Abacate é 40% de gordura. É uma das frutas mais calóricas que existe. Aqui no centro, ó, proteína. E aqui lá em cima, ó, legumes, frutas, enfim. Então, qual é a quase totalidade da alimentação? Está aqui. Né? Proteínas, legumes, frutas verdes, etc. E aqui é uma coisinha que a gente não botou álcool aqui porque não está prevista. Né? Álcool a gente não bota na pirâmide alimentar. E lembrando que álcool tem 7 calorias por grama. Cada graminha de álcool, e é fácil tomar uma, 2 cervejas, vai lá para 20, 30, 50 gramas, é 7 calorias por grama. Ajuda a engordar também. Álcool não é isento de gordura. Álcool se transforma em gordura. Se transforma em glicose e depois se transforma em gordura. Como comer. O como comer é importantíssimo, que é aquilo que se falou no começo. Quem tem uma operação tem que comer desse jeito para comer bem, para conseguir comer, não entalar, não engasgar, não trancar. Então, isso é importante. Aqui uma sugestão para a comida. Vê que tem proteína em todas as alimentações, são 6 vezes por dia. E energia, pouca coisa, de manhã, meio-dia, meio da tarde ainda pode comer uma frutinha, mas assim, noite e ceia, não, né? O que entrar aqui de energia em excesso aqui vai guardar. E a atividade física tem, aí sim, pode botar carboidrato, doce, fruta, suco, no pré-treino, porque tem que ter energia suficiente, para ter esse gasto calórico aqui. Eu tive uma paciente agora, que ela veio com 6 meses de operada, e ela faz musculação de alta intensidade. Aí ela tem um aplicativo que dizia que queimava de 400 a 450 calorias. O que ela comia antes? Um suco de uva, 110 calorias. Gasta 450 e entra para gastar 110. O que aconteceu em 6 meses? Perdeu 8 quilos de músculo. Foi para o chão a musculatura dela. Então, atividade física mal feita e mal protegida é um problema. Tem que comer energia antes para poder ter atividade. E depois proteína de resgate. Então, atividade física, a proteína não é essa aqui, que é 1,5 grama, que seria as 90 gramas para uma pessoa de 60 quilos, é extra, é mais 20 aqui. E o carboidrato e a energia, bom, nesse momento pode comer mais porque vai gastar. Então, isso é realmente uma proposta de organização da alimentação, incluindo a atividade física. Lembrando sempre que a mudança de hábito alimentar é 80% da mudança de hábito e do resultado. Não seria inteligente a gente pensar que vai operar ou usar uma canetinha sem mudar de hábito alimentar, né? Isso aí, fazendo a mesma coisa, tu vai ter o mesmo resultado. Então, não tem. A mudança de hábito é fundamental, é a base do processo. Aqui eu voltei aquele slide. Isso aqui é uma ideia, né, de como é que era antes. Aqui, ó. Como é que era antes? 2 pratos cheios de comida, uma Coca-Cola normal e ainda de sobremesa um enorme sorvete. Isso aqui, a pessoa adquire obesidade. Homicídio de gordura, sem dúvida. Como é que é depois? Começa com líquidos, copinho pequenininho, galinho pequeno, etc. E depois o prato vai ser não desse tamanho aqui. A gente usa pratos menores até para ajudar. Tá? Então, a quantidade e a qualidade da alimentação muda. Tá? Isso aqui é o prato ideal, 50% proteína, e começa a comer proteína. Depois, esse aqui, que é a base da pirâmide também. E lá, por fim, se sobra lugar, vai um carboidrato. Mas lembrando que dificilmente vai sobrar lugar e também não é fundamento. A gente pode comer energia na fruta. Tá? Bom, isso aqui é uma projeção da escadinha de perda, é uma escala de perda de peso. A gente pode olhar outras escalas, gráficas, etc., mostrando o que é a perspectiva. Geralmente, a perspectiva de perda para uma pessoa de 140 quilos, 1,75 m, você é 45, o peso normal seria de 77 quilos, e o excesso inicial é 63. O que ela vai perder e como é que vai ficar a longo prazo? Ela vai chegar a uma perda de 80% e pode ter um reganho. Esse reganho aqui não é algo que a gente acredita que não possa ser controlado. Se tu controlar a alimentação, centrando em taxa metabólica, e for retirando as calorias que tu vai
diminuindo a taxa calórica basal, tu vai manter peso estável ao longo prazo. Eu tenho gente com 26 anos com peso estável. Então, isso aí é só fazer a coisa certa. Como é que é a transformação de corpo prevista? Como é que é a composição corporal de uma pessoa com controle de peso e magra? Gordura, em termos de 10 a 20% para homens, em torno de 28 quilos de músculo, isso um homem normal aí de 1,70 m e poucos, né? Mulher 1,60 m e poucos, 18 a 28% de gordura e 22 quilos de músculo. Como isso é alcançado? Comida certa, muita proteína, atividade física correta, musculação, força e carboidrato antes, proteína depois. Isso a operação não faz. Quem faz é o paciente. Isso aqui é um exemplo de duas pessoas. Essa aqui é uma magra, teoricamente, né, leve gorda, com 35% de gordura. Esse aqui é um pesado magro, com 5% de gordura. E o peso dele é 120 quilos. Aqui é 65. Então, pessoas com exemplos de como é que se vê. Aqui são controles de doença, é uma coisa muito importante. Na verdade, a cirurgia, principalmente, é mais eficaz para controle de doença do que peso. Peso gira entre 60% a 80% de controle de excesso. E aqui todos os índices são maiores do que 60% a 70%. A redução da hipertensão, 76%, do diabetes, 88%, de epidemia, colesterol triglicéridos, 80,9%, pneu obstrutivo do sono, 97%, doença hepática gordurosa, esteatose, 81%. Então, isto é controle de doença, que a operação e a mudança de hábito oportuniza. Aqui, questões de riscos, né? Nós hoje estamos lidando com um risco muito baixo da cirurgia, 0,1% e 5% de complicações, coisa que, continuando obesa, é muito maior. Né? Aqui, as que a gente chama de complicações, que algumas delas são na verdade, elas são efeitos colaterais, oclusão intestinal, a cirurgia pode ter isso, torcer o intestino, ter uma aderência lá dentro, enfim, vômito, desidratação, comer errado, né? Não comer do jeito aquele certo. Infecção na operação, isso é raríssimo. Infecção respiratória com a vídeo, com a robótica, isso praticamente não acontece. Infecção respiratória, se fizer bem a fisioterapia, que nós temos uma especialista para orientar no pós-operatório e no longo prazo, se fizer bem a fisioterapia, não vai ter infecção respiratória. Fístulas, isso é uma coisa que tem corte e costura e necessariamente vai ter, mas a gente tem como controlar isso, a maioria das vezes tem resultado extremamente favorável, desde que siga as regras de controle e alertas no pós-operatório, que a gente insiste muito na pessoa que vai operar. Alertas nos primeiros 10 dias, controla tudo isso aí. Hemorragia, proteção, muito mais oriunda da proteção que a heparina, injeçãozinha na barriga. Embolia pulmonar assim, muito atrelado à pessoa não caminhar, estar sedentária, tem que caminhar desde o primeiro dia na sala de recuperação. Aí, com tudo que se faz, é incisional renal de cirurgia aberta, não tem mais nas cirurgias fechadas. E aqui, efeitos colaterais, né, que também se confunde com o que se falou antes mesmo, era a complicação. Aí entra o vômito do trancamento, é comer errado, muito rápido, não mastigar direito, anemia, falta de vitaminas e falta de controle de laboratório, e falta de alimentação adequada também. Queda de cabelo é por vitaminas, geralmente é terceiro e sexto mês, e depois recupera tudo. Então, isso aqui a gente controla. E hipoglicemia, comer errado, come muito doce, vai ter hipoglicemia, principalmente tardia, depois do primeiro ano. Desnutrição também é controle de vitamina, cálculos de vesícula, enfim, é uma coisa do emagrecimento, e só 15% das pessoas vão para a cirurgia de vesícula, e por isso que a gente não tira a vesícula, que todo mundo, por que não tira na hora da operação? Porque só 15% das pessoas vão ter que retirar, então não se tira um órgão que está sadio. Acompanhamento multidisciplinar toda a vida, a longo prazo de 12 em 12 meses, um check-up. E o que é o check-up? Consulta nutricional com bioimpedância para ajuste alimentar, consulta clínica com exames para ver reposição vitamínica, como é que está a saúde, e consulta cirúrgica, como é que está a cirurgia funcionando. E o resultado do tratamento de um rigoroso acompanhamento. Isso é o resultado. O rigoroso que a gente diz é uma vez por ano, né? Então, não é tão frequente, tão trabalhoso fazer 3 consultas por ano. Pós-operatório, infelizmente, os pacientes abandonam e, às vezes, tem sérios riscos para a sua saúde e reganho de peso, que é o grande temor de todas as pessoas que emagrecem. Né? Mas mantendo os controles, reganho de peso não existe.
Fisiologia, lembrando que a fisiologia muda, a obesidade é incurável e o acompanhamento é permanente. E isso tem que levar como mensagem para casa. Revisão, o que é revisar toda a vida? E aí entram vitaminas, exames, como é que se faz, monitorar a vitamina D, tem que fazer controle, densitometria alta a cada 2 anos ou 3 anos, ecografia a cada 2 ou 3 anos, e aqui, como base, bioimpedância, uma vez ao ano, densitometria de 3 anos depois do segundo, terceiro ano, endoscopia de 3 anos depois do segundo ou terceiro ano, e após o terceiro ano, colonoscopia após os 40 anos. Então, isso são bases de controle para ter uma saúde garantida e ter tudo controladinho e ter peso controlado. Revisões e revisar toda a vida, isso aí são o centro multivitamínico e outros tantos, isso aí é padrão. O cenourine, quando tem deficiência de complexo B, complexo, aí não é só vitamina D, citrato de cálcio, isso aí no longo prazo tem que fazer a reposição. Neutrofero ou ferro, quando a ferritina estiver baixa ou o ferro estiver baixo, são revisões que tem que fazer, são os laboratórios que se faz depois de um certo tempo, toda a vida. E o acompanhamento em si contém outros alertas. Bebida alcoólica deve ser abolidas ou evitadas. Quando a pessoa tem controle da gordura no fígado, a gente pode calcular quantidades, mas são bem pequenas. É extremamente danoso, é o que está escrito, é tóxico. Refrigerantes adoçados, evitados ao máximo, porque realmente vai estar comendo açúcar, né? Bebendo açúcar. Doces, carboidratos simples, biscoitos, essas coisas todas são problemas para controle de peso. Atividade física de força é indispensável, ou no cotidiano, ou com uma proposta de atividade física formal. E alimentação e taxa metabólica basal. Não pode deixar de olhar isso. Tem que comer o quanto o corpo gasta, não mais do que isso. Isso aqui só para lembrar como é que é a nossa assistência, e as dúvidas, agora, se vocês quiserem, enfim, conversar, nós estamos à disposição. Tá? Doutor Motim, excelente reunião, parabéns. Sempre Obrigado, esclarecedora. obrigado. Eu queria aproveitar e contribuir um pouquinho, né, com algumas coisas que o senhor colocou. Uma delas é sobre o diferencial do com em relação ao acolhimento, tanto antes quanto depois da cirurgia, né? Então, eu concordo, né? Eu acho que é um dos diferenciais da equipe. É uma equipe extremamente disponível, né? A maior parte dos profissionais, se não todos, fornecem um contato pessoal. Então, os pacientes têm uma segurança de que eles vão poder contar conosco ao longo de todo o processo. Isso faz muita diferença, né? Yeah. Na verdade, a nossa grande diferença, o meu R4 e o meu formado na especialidade sabe operar bem. E ele tem, realmente, a gente larga pessoas no mercado, sabe operar muito bem. Mas o que faz diferença, basicamente, não é a operação. É a pessoa mudar de hábito, assumir o protagonismo e a pessoa ter o monitoramento permanente. Como eu disse, é uma vez por ano, 2 consultas, 3 consultas e está resolvido, né? Só para verificação. Tá? E, doutor Montim, outro ponto também é a questão de que o senhor também tocou nesse assunto, que é fundamental, é que, claro que o paciente passa pelas avaliações individuais com cada especialidade no pré-operatório, mas principalmente o paciente é preparado para a cirurgia. Então, ele vai para o procedimento sabendo tudo exatamente como vai acontecer e sabendo que logo depois ele também vai ter o mesmo suporte da equipe. Então, ele nunca vai estar sozinho, né? Inclusive, na última reunião eu comentei que eu tenho uma amiga pessoal, né, que mora em Londres e que operou por lá. Ela é brasileira e ela ficou impressionada com todo o suporte. Ela disse assim: Nossa, vocês pegam o paciente pela mão. Aqui a gente não tem nada disso. Eu tô solta. Ou eu faço por mim as coisas ou elas não acontecem, porque vocês realmente pegam o paciente no colo, né? Então, faz muita diferença, né? Isso a gente vê mundo afora, não é novidade, mas assim, quem se dispõe a operar pessoas portadoras de obesidade tem que saber que a situação é crônica, tem que saber que a gente mudou a fisiologia do corpo e o responsável por essa mudança é quem opera e a equipe de quem opera, né? Então, dar suporte, monitorar, acompanhar, eu acho que isso aí é tão acaciano, tão óbvio,
que não, essa questão da tua amiga não devia existir, né? E não devia nem existir pessoas operando operando pacientes e deixando eles assim como ela lá foi deixada, né? Isso não devia existir. Isso faz parte de todas as cartilhas no mundo inteiro, de todas as sociedades, só que os cirurgiões acham que operar tá bom, ganhou dinheiro, tchau, né? Então, isso é uma irresponsabilidade, no fim. Se tu operou, tem que cuidar. E eu tinha um chefe que me dizia uma coisa, quando a gente operava as pessoas, ele foi quem me treinou na cirurgia geral e digestiva lá no passado, há 40 anos atrás, ele dizia, motim, quem pare, embala. É uma analogia com o parto, né? A mãe que tem o nenê, ela embala o nenê, ela cuida do nenê. Salvo raríssimas exceções, as mães cuidam dos seus filhos. E os pacientes bariátricos são filhos daqueles que cuidam deles. São considerados, nós consideramos, que as pessoas operadas por nós passam a ser parte da nossa família. E por isso a gente cuida, né? Porque precisa, porque é correto, porque está no fundamento do resultado e porque a pessoa que a gente modificou é uma pessoa oriunda daquilo que a gente fez. Então, a gente tem que cuidar. E porque a pessoa precisa, né? Está muito claro que a pessoa que perde acompanhamento, ela vai ter resultados inferiores e vai reganhar e vai ficar doente na maioria das vezes. Então, isso é fundamento, né? Isso é o teu exemplo que tu falou ali, é o que se encontra, né? Hoje se sabe, estatisticamente, que 65% das pessoas operadas no mundo estão sem acompanhamento. Isso é um absurdo. O exemplo que eu dei da paciente que veio constar comigo, operada há 3 meses, e o sujeito, a única coisa que o sujeito disse para ela, que para controlar o peso, é, não, tira a carboidrato da tua comida, ponto. E ela olhou para o sujeito e começou a chorar, porque é a coisa mais difícil, né? Agora, tem estratégias alimentares para isso acontecer. Tem orientações que fazem a pessoa reduzir. Aí eu disse para ela, para um pouquinho, tu faz atividade física? Faço. 3 vezes por semana. Então, antes da atividade, tu pode comer o teu carboidrato. É a hora estratégica para comer. Pode comer, vai gastar. Então, a gente tem que dar opções para o paciente para ele começar a se organizar em relação a controle de peso, controle alimentar, mudança de hábito e como cuida da cirurgia. Isso, cada vez mais, a gente vê que é básico, né? Pessoal, Exatamente. a reunião está muito boa, a conversa está muito boa, mas eu tenho que estar ao meio-dia em outro lugar para treinar robótica. Então, hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Eu sempre fico tanto quanto a pessoa precisa, e se alguém quiser fazer algum comentário além da Alessandra, que fez excelentes comentários, agradeço muito, por favor, se manifeste, senão eu vou encerrar a reunião. Não, e qualquer coisa também, o pessoal pode acessar o Sim, direct pelo Instagram o também do direct do call, né, doutor Instagram, Motim? o WhatsApp do Com, o meu WhatsApp, os meus pacientes têm. Então, nosso contato hoje na reunião é esse contato de ser programado, mas nós estamos disponíveis todo o tempo. Fiquem tranquilos. Não, tá bom para mim também, a reunião foi muito boa também. Eu tenho consulta essa semana aí em Porto Alegre com Oba, vocês. vamos lá, Douglas, vamos conversar, sim. Tá? Bom, pessoal, Obrigada, né, pessoal, pela presença de vocês, eu é fundamental. também agradeci a todos que estiveram presentes, e quem não teve presente pode acessar lá. A reunião já esse fim de semana vai estar lá no site para vocês acessarem e verem as dúvidas. Só que aí na reunião gravada a gente não pode participar no sentido de interagir, né? Mas, em todo caso, até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelas interações. Até a próxima reunião, que vai ser em fevereiro. Última semana de fevereiro. Vai estar lá o link nas nossas mídias. Abração a todos, bom fim de semana.